Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha? O Backhand vai à bolsa. Fabricante das raquetes Wilson pede IPO nos Estados Unidos. Essa notícia é interessante porque a gente vai abordar dois pontos fundamentais. O primeiro é que não é só a marca Wilson, ela faz parte de um grupo chamado Amer Sports e a gente vai entrar um pouco no detalhe dos financials dessa empresa para saber se ela tem potencial de chegar a 10 bilhões de dólares, que é o target ali dessa operação. E a segunda é que parece que a janela de IPOs lá nos Estados Unidos está abrindo e isso pode trazer algumas consequências boas aqui para o Brasil também, principalmente para empresas que estão tentando buscar a bolsa de valores. Vamos analisar tudo isso nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. Queria avisá-los que no dia 15 e no dia 22 de janeiro a gente dá início a 3 turmas de 3 cursos muito importantes que a gente tem aqui na BTC. O primeiro é a turma de férias do General Business Program, que é o nosso curso mais tradicional, onde a gente apresenta todo o ferramental de finanças, finanças corporativas, valuation, investimento e modelagem, estratégia, marketing e soft skills. Se você quiser já ter todo o ferramental de business para começar a acelerar sua carreira já no início de 2024, entre no nosso site, inscrições abertas. O segundo curso é o Price Strategy Program, que é um curso bem interessante, onde ele vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente, para a empresa e também como que você alinha as tomadas de decisões usando pricing. Também é um curso rápido, 3 semanas à noite via Zoom. Entre no nosso site www.btcompany.com.br. E o último é o Excel Plus Business Program, que é o nosso curso de modelagem, onde você vai aprender na primeira parte todo o ferramental de Excel, toda a parte técnicas de modelagem de negócios, tanto financeiros quanto de problemas de marketing, comerciais, RH, entre outros, e também automação de planilhas com Visual Basic. Então, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte de uma dessas 3 turmas para começar 2024 já com o pé direito, acelerando a sua carreira. Bom, vamos começar contando como foi criada a estratégia para abertura de capital da Emersport. Tudo começou, pessoal, em 2019. Estou mostrando para vocês uma notícia do dia 5 de fevereiro de 2019. Nessa época, um grupo de empresas chinesas, junto com o investidor americano, compraram a Emersport com uma estratégia bem específica: levar as marcas para o mercado chinês. Como que foi essa transação? Vamos ver? Um consórcio liderado pela Anta adquiriu a Emersport por cerca de 5,2 bilhões de dólares em 2019, como parte de um esforço para trazer equipamentos esportivos de alta qualidade para a classe média chinesa cada vez mais rica. O grupo comprador incluía também a Tencent, a Chip Wilson, olha a Tencent aí de novo, o bilionário fundador da varejista de roupas de yoga Lululemon Atlética. Então, foi feita a compra dessa operação lá em 2019 com a estratégia de levar todas as marcas para o mercado chinês. Quais são as marcas da M-Sport? Vamos ver aqui, ó. Estou mostrando o site da companhia aqui na tela e as marcas são essas daqui, ó. Vocês estão vendo que tem marca pra caramba. Quais são as principais? As principais são essas 3 primeiras: Arc'teryx, Salomon e Wilson. E as outras são marcas bem específicas para mercados bem nichados, né? Qual que representa mais? A que todo mundo conhece aqui no Brasil é a Wilson, que acha que vai ser a marca mais representativa em termos de receita. Vou mostrar para vocês que não. Então, ó, eu peguei aqui a representatividade de receita das marcas principais aqui do próprio prospecto da abertura de capital da Emersport. A principal aqui é a Salomon, que foi fundada em 1947, então tem bastante tempo de mercado. Tem aqueles artigos para montanhismo, pessoas que gostam de fazer caminhadas. A receita dos primeiros 9 meses de 2023 foi 949 milhões de dólares. A segunda é essa Arc'teryx, que faz artigos para neve. Então, ó, receita nos primeiros 9 meses de 2023, 941 milhões de dólares. E a terceira é a Wilson, que foi fundada em 1914, muito tempo de mercado. Tem bastante conhecimento de mercado, principalmente pela bola da NBA e artigos de tênis, né? Receita de 866 milhões nos primeiros 9 meses. Interessante isso, né? Agora, vamos pegar aqui um pouco dos financials da empresa, históricos, para saber se ela está bem para abertura de capital. Então vamos pegar aqui, ó, para quem está vendo aqui na tela, receita cresceu de 2020 em 2 bilhões e 400 para 3 bilhões e 500 em 2022, um CAGR de
20%. O EBITDA também vem crescendo no mesmo CAGR, 311 para 453, um CAGR de 20,6%. Então a empresa ela vem mostrando crescimento de top line e crescimento de EBITDA. Só o lucro líquido que ainda está negativo. Vamos entender o porquê, vamos lá? Então, eu vou contar para vocês aqui um pouco do que acontece com uma empresa quando ela vai se aproximando de uma abertura de capital. Eu estou mostrando para vocês o P&L de 2020 até 2022. Então, eu mostrei para vocês a receita e aí vocês estão vendo aqui que o prejuízo foi 237, prejuízo líquido, né? De 2020. 126 de prejuízo em 2021 e aí piorou bastante o prejuízo em 2022, foi para 252 milhões de dólares, né? Mas se vocês repararem bem, vocês percebem que teve um aumento grande aqui, pelo menos nesses últimos 3 anos, no investimento de vendas e marketing. Por quê? Porque você primeiro está impulsionando receita, isso é importante para uma estratégia de crescimento, e a outra, você sempre dá aquela bombadinha nas vendas num período antes da abertura de capital para mostrar crescimento. Basicamente é isso, né? Isso daqui, ele também aconteceu em 2023. Então, ó, para quem tá vendo aqui, eu tô mostrando para vocês os números fechados dos primeiros 9 meses de 2023. Vocês estão vendo que a despesa de marketing e venda passou de 754 milhões em 2022, nos primeiros 9 meses, para 956. É aquele negócio, vai impulsionando venda para mostrar crescimento no prospecto da abertura de capital, né? Beleza. E a empresa aqui conseguiu ficar com um prejuízo meio similar aqui aos primeiros 9 meses de 2022. 113,9 contra 104,4, né? Beleza. Bom, em termos de balanço patrimonial, a empresa está bem saudável, né? Então, ó, total de ativos aqui, 8,147 bilhões de dólares de ativos, com ativos circulantes aqui em 2,3 bilhões. Passivo circulante, pessoal, está em 1,4. Então, o índice de liquidez corrente está bem acima de 1, está bem tranquilo aqui, não está fazendo uma abertura de capital no desespero. Mais uma coisa que chama atenção aqui é o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido ele estava invertido até os primeiros 9 meses de 2022, 73,9 milhões, pouquinho, beleza? Só que agora já está com PL positivo, 3 milhões e meio, né? Injetaram aqui 642 milhões na empresa e ela tem um prejuízo acumulado aqui com 651. Tem em 13 milhões de reserva, por isso que o PL está positivo, né? Então, conseguiu fazer pelo menos o PL ficar positivo. Sensacional, né? Beleza. Em termos de geração de caixa operacional, pessoal, a empresa ela não está gerando caixa em termos operacionais, pelo menos aqui nos primeiros 9 meses de 2023. Então, ó, 106 milhões de queima de caixa operacional. Mas eu acredito que isso não seja um problema. Por quê? Porque eu acho que 2023, nos números fechados, ela vai ter geração de caixa. Por quê? Ó, olha que interessante. A queima de caixa em 2022, até os primeiros 9 meses, tinha sido 179 milhões de dólares. Mas quando você pega o ano fechado de 2022 foi 91. Então o que isso significa? Significa que o quarto trimestre tem uma boa geração de caixa operacional e é o trimestre que geralmente essas operações de varejo vendem mais. Então eu acredito que em 2023 eles também tenham equalizado a geração de caixa operacional ali junto com o quarto trimestre. Então eu acredito que a empresa ela vai com bons números para abertura de capital. Agora a gente entra na notícia principal para a gente analisar o que eles querem nesse IPO. Vamos lá? A Amer Sport, fabricante das raquetes de tênis Wilson e das botas de esqui Salomon, entrou com pedido para uma oferta pública inicial IPO nos Estados Unidos. A empresa escolheu os bancos Goldman Sachs e o Bank of America, JP Morgan e Morgan Stanley como os principais coordenadores da oferta, de acordo com o comunicado confirmando uma notícia anterior do Bloomberg News. Então é bem interessante isso, porque vai precisar de bastante banco para fazer essa distribuição, né? Então tem 4 grandes bancos aqui, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan e Morgan Stanley, né? Beleza, vamos lá. A Amer tem como alvo um IPO de mais de $1 bilhão e uma listagem poderia avaliar a empresa em até $10 bilhões, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Será que dá para chegar num enterprise value de 10 bilhões? Eu peguei aqui os múltiplos da Nike, que é uma empresa comparável, para a gente saber se 10 bilhões de enterprise value eventualmente pode ser factível. Então, ó, o Enterprise Value sobre Sales da Nike hoje está em 3,09 vezes. Quando você pega a projeção de receita contando o quarto trimestre de 2023, gira em torno de uns 4 bilhões e pouco. 4 bilhões e poucos ali, vezes 3, já passa dos 10 bilhões ali, que é o target do IPO. Por esse múltiplo dá.
Enterprise Value sobre EBITDA, 23,38 da Nike. O EBITDA projetado, contando o quarto trimestre para a Emersport, é algo em torno ali de uns 500 milhões. 500 milhões vezes 20 já dá 10. Então você consegue, com esses múltiplos, ver que o valor de 10 bilhões não é tão absurdo assim. Provavelmente essa abertura de capital vai acontecer. Principalmente por causa da estratégia de crescimento que o negócio tem, que é a China. Então olha que interessante, ó. A Emersport expandiu sua presença no varejo próprio, incluindo 138 lojas da Arc'teryx e 114 lojas da Salomon e 9 lojas da Wilson até 30 de setembro só na China, hein? A empresa também identificou a China como um ponto de crescimento, impulsionando quase um quinto da sua receita total nos primeiros 9 meses de 2023, com um grande potencial de crescimento na região à medida que abre mais lojas e expande sua plataforma de e-commerce, mostram os documentos. Então a estratégia de crescimento está muito bem desenhada, os múltiplos não estão absurdos e também a empresa está mostrando financials muito interessantes, principalmente em termos de crescimento de top line e também crescimento de EBITDA. Então esse IPO vai sair? Provavelmente vai sair. Então esse é o primeiro aspecto aqui que eu queria abordar sobre a notícia aqui desse IPO. A segunda é o próprio IPO. Por quê? Porque o ano de 2022 foi péssimo e 2023 também para aberturas de capital. Aqui no Brasil não teve nenhuma no passado, né? E quando você começa a ver que empresas, até de mercados tradicionais, conseguem fazer abertura de capital, isso traz uma boa perspectiva aqui para o mercado de capitais também no Brasil. Vamos ver? A Emersport junta-se a uma série de empresas que entraram com pedido de IPO nos Estados Unidos nos primeiros dias de 2024, ao lado de Bright Spring Health Services, apoiada pela KKR, que é um fundo private equity, e da empresa de biofarmácia em estágio clínico, que é a CG Oncology. Então, algumas empresas já estão pedindo registros lá na SEC para fazer abertura de capital já em 2024. Isso é um bom sinal. A atividade ocorre após um dos piores anos para ofertas públicas iniciais nos Estados Unidos da última década. Apenas 26 bilhões de dólares foram levantados por meio de IPOs na Bolsa Americana no ano passado, segundo dados compilados pelo Bloomberg. Ligeiramente acima de 2022, mas uma queda de 92% em relação ao recorde de 338 bilhões de dólares arrecadados em 2021, mostram os dados. 2021 foi aquela loucura, né? Taxas de juros muito baixas, e aí todo mundo estava conseguindo fazer abertura de capital. Eu falo que até o Get Ninjas conseguiu fazer abertura de capital. Vamos ver o que vai acontecer. Se saírem essas aberturas de capital no início de 2024, isso traz uma boa perspectiva aqui para o Brasil também. Aqui a gente já está com uma tendência de taxa de juros em queda, e isso também facilita a abertura de capital. Com o apetite demonstrado lá nos Estados Unidos para abertura de capital, isso também vai trazer boas ondas de IPOs aqui no Brasil. Vamos ver se 2024 vai ser um ano melhor, porque 2023 e 2022 foram anos péssimos, principalmente para quem está buscando dinheiro na bolsa, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.